Irmãos, eu falei no domingo passado ou na quarta, que o ano novo, ele em si mesmo não significa nada. É verdade. Sai um ano, entra outro ano, é apenas trocar a folhinha e as coisas continuam. Agora, depende muito da atitude de cada pessoa. Porque eu acredito que também um ano, ele pode levar uma pessoa, o fim de um ano pode levar uma pessoa à reflexão. E o começo de um novo ano pode levar a pessoa a fazer aquilo que muita gente faz, né, que se chama resoluções de ano novo, que muitas vezes não chega até fevereiro, já termina em janeiro. Mas eu acho que é bom a gente estabelecer um alvo para cada ano que a gente vive, para cada mês, para cada dia. Diante do tempo, a gente está sempre estabelecendo um alvo, uma meta, um plano para nossas vidas. E para a igreja, irmão, para o cristão, eu acho que o melhor alvo que a gente pode ter para 2025 é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Olhando para 2024, talvez você tenha vivido momentos em que você desobedeceu à vontade de Deus. Eu espero que você lembre, né? Porque se você nem lembrou quando você desobedeceu, é sinal de que você não está sensível ao pecado. Mas se você está, você deve ter lembrado momentos que você desobedeceu à palavra e até uma certa assim, inclinação mesmo à desobediência. Nós estamos vivendo no meio cristão muita negligência, muita frouxidão, muita permissividade. Hoje as pessoas falam assim, obedecer a palavra? Depende. Essa palavra é atualizada, ela é para os nossos dias, muita coisa que foi escrita já não é mais para nós. Nós temos que renovar, atualizar a palavra. É o que tem sido falado muito, de modo que a palavra tem sido muitas vezes deixada de lado. Mas eu creio que nós precisamos continuar a buscar ser obedientes a tudo que Deus mandar. Tudo que Ele mandar. Não se desviar, mas perseverar. Não ceder, mas permanecer firme na palavra. A gente sabe, como falei agora, que existem muitos maus exemplos. E hoje é muito fácil um crente ser negligente, porque ele vai encontrar um monte iguais a ele. Difícil é encontrar hoje em dia um crente realmente obediente. E eu queria que nós compartilhássemos de alguns textos da Bíblia que falam da importância da obediência. Vamos a Deuteronômio, capítulo 5. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 5, verso 32. Se você não sabe, Deuteronômio, o tema principal desse livro é obediência. Ele é formado por sermões que Moisés pregou em frente à terra prometida, antes deles entrarem. E o verso 32 do capítulo 5 diz assim: olhem, ou tomem cuidado, né? Estejam atentos, pois que façam como lhes mandou o Senhor, seu Deus. Não declinarão nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, tomem cuidado para fazer o que Deus mandou e não se inclinem nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 17 de Deuteronômio. Capítulo 17, verso 11.
conforme o mandado da lei que te ensinaram, aliás, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Interessante aqui, Moisés está se referindo à palavra pregada, a palavra que o povo de Deus iria ouvir, e ele fala, olha, conforme o mandado, né, o mandamento que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. E da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é o que mais o crente faz, né? Ele ouve a palavra na igreja, muitos dizem, ele não é bem assim não. Não é bem assim não, também não é assim não. Já ouvi muitas pessoas falando essas coisas, não é assim não. E as pessoas sempre querendo se desviar, ou para a direita, ou para a esquerda. Mas a vontade de Deus é o centro das nossas vidas. Versículo 20, desse mesmo capítulo. Para que o seu coração, agora ele está falando do rei, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Vocês estão reparando, né, que todos esses versos falam nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte do mandamento. Muito crente hoje tem dito assim, estamos debaixo da graça. A lei não tem mais vigor para nós, a lei não importa para nós. Na verdade, as palavras do Velho Testamento caducaram e hoje em dia você pode viver na liberdade que há em Cristo Jesus. É verdade, a maldição da lei foi revogada para nós. E muitas coisas na lei relacionadas ao reino de Israel e a purificação em si, o Senhor já cumpriu. Mas os mandamentos morais de Deus na lei do Senhor ainda estão em vigor para que nós pratiquemos. A vida debaixo da graça não é uma vida debaixo da libertinagem, da imoralidade. A vida debaixo da graça é uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Lá em Judas já tinha escrito na sua carta que muitos estavam deixando, por causa da graça, né, transformando a graça em libertinagem. Quer dizer, toda vez que hoje se fala em obedecer a palavra, alguém levanta a voz dizendo, isso é legalismo. Legalismo. Tudo que é questão de obediência à palavra é considerado legalismo. Então, hoje as pessoas estão sendo ensinadas que são livres para pecar. E em nenhum lugar da Bíblia isso está escrito. Pelo contrário, Tiago fala na lei perfeita de Cristo. E se você ler o Sermão do Monte, você vai ver que a palavra do Senhor é mais rigorosa do que a palavra de Moisés. Já viu isso? Já leu o Sermão do Monte? Já estudou? Moisés diz uma coisa e o Senhor fala, não é só isso. E a interpreta lá dentro. Como, por exemplo, não adulterarás. E o Senhor diz, não é só adulterar na prática, não. Se você olhar para alguém cobiçando, já adulterou no seu coração. Então, quem foi que falou que nós devemos viver uma vida à vontade? O Senhor disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Então você guarda a palavra dele. Vamos continuar aqui para vocês verem que interessante. Capítulo 28.
verso 14. Aí tem uma coisa a explicar aqui, né? No 28, tem aqui as bênçãos para os obedientes e as maldições para a desobediência. Aqui eu concordo, lógico, essas maldições da lei não estão mais sobre nós. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há maldição para quem foi resgatado pelo sangue. Porém, hoje ainda funciona esse negócio, que se você for obediente, Deus vai te abençoar de uma forma especial, e se você for desobediente, não virá maldição, mas Deus vai te corrigir, vai te castigar, para que você ande em obediência. Então não há maldição, mas há castigo. Jesus fala lá, a igreja, em Apocalipse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O Senhor, na era da graça, Novo Testamento, falando: eu repreendo e castigo meus filhos, a quem eu amo. Então, a gente confunde isso. Maldição realmente não vem mais sobre nós, que somos cristãos. Mas se desobedecermos a palavra, virá o castigo. Virá. Nós temos que esperar isso. Já o obediente, ele recebe algumas bênçãos especiais da parte de Deus. Então veja, Deuteronômio 28, verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Olha, irmão, de novo. Olha, você não deve, Moisés está dizendo, você não deve se desviar de nenhuma das palavras, quer dizer, de todas as palavras você não deve se desviar. As palavras que eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, mas no centro da vontade de Deus. Satanás, ele faz isso com a igreja, tem feito isso com a igreja e quer fazer com a gente. Leva um pouquinho para cá, entendeu? Não seja tão estrito, radical. Vem para cá um pouquinho. Aí tá bom. Beleza. Aí quando você vai acertando para o meio, passa direto, vai para lá, aí tu vai. E ele quer isso. E o que é isso? Segundo Deus está falando aqui, é quando você não obedece, não procura obedecer a palavra como um todo. Você seleciona. Espera aí, essa palavra aqui eu reconheço, eu acredito, estou no centro. Mas essa palavra aqui, espera aí, não é bem assim, né? Eu acho que se a gente deixar passar, não vai ter problema. Aí você vai e se desvia. Simplesmente se desvia. O propósito de Satanás é desviar você. Se você tiver um pouco de memória, você vai lembrar de vários irmãos que hoje estão desviados. Se desviaram. E ninguém acorda de manhã dizendo assim: opa, vou me desviar. Sabia? Ninguém acorda de manhã falando: eu sou crente, mas vou me desviar hoje. Não é assim. É assim, para a esquerda um pouquinho. Aí quando você vai ver, está lá nas trevas. E o Senhor quer que você esteja no meio. O meio significa o centro. A interpretação correta. A atitude certa diante da palavra. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você já reparou nessa palavra alguma vez na tua vida? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda? Já pensou sobre isso? Abra lá em Josué, capítulo 1, que é o próximo livro. Josué sucedeu Moisés, a tarefa era dura, era uma tarefa de fazer o povo de Deus entrar na terra prometida. Não era fácil, né? E Josué capítulo 1, ele é muito conhecido porque as palavras que Deus dá a Josué são muito importantes. E foram entregues não só para Josué, mas para todos nós.
Vamos meditar aqui rápido no verso 7 e 8. Olha só, verso 7. Deus falando a Josué, capítulo 1. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Outras versões dizem, seja forte e corajoso. Que a ideia é essa. Seja forte, esforça-te. Bom ânimo significa coragem. Para o quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Veja, não é uma parte da lei. Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, quer dizer, saiba viver com sabedoria, por onde quer que andares. Então ele diz que a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de firmar a pessoa e fazer com que ela haja com sabedoria para onde ela for. É interessante, né, que a gente lembra sempre dessa passagem de Josué, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, eu estou contigo e tal, não te mandei eu, mas a gente esquece do elemento da palavra de Deus. Deus falou para Josué, Josué, você vai seguir à risca tudo que Moisés mandou, porque o que Moisés mandou fui eu que mandei. O segredo do teu sucesso será o teu esforço em obedecer a palavra. Irmão, todos nós sabemos que nenhum de nós consegue guardar toda a palavra, certo? Ninguém, mas Deus quer que a gente tenha essa atitude de querer obedecer o máximo que pudermos, nos esforçar para ter a obediência. E ele continua, falando da Bíblia, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Olha, quando ele fala não se afaste da tua boca o livro, é porque essa palavra medita, ela tem no hebraico o sentido de ler em voz baixa, pronunciando as palavras. Esse era o costume antigo de se ler. As pessoas não liam na mente, como hoje muitos leem. Pega um livro, pega a Bíblia e sai lendo na mente. Isso é bom, não tem nada demais. Porém, às vezes por questão de concentração, é bom você tanto orar quanto ler em voz alta. E aqui ele está dizendo, ó, que você não pare de falar a palavra na sua boca, na sua mente, que você medite nela dia e noite. E não é isso que o Salmo 1 fala? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, dará seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. O segredo da prosperidade saudável, não essa prosperidade gananciosa de riquezas, mas o segredo do sucesso do cristão é a obediência à palavra. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, também significa não pare de ensinar. Não pare de ensinar a palavra. Esteja sempre falando sobre a palavra. Lembra quando em Deuteronômio 6, Deus fala que a gente deveria criar os nossos filhos sempre ensinando para eles a palavra, o que tinha acontecido, como Deus havia salvo Israel do Egito. Não pare de falar da palavra, não pare de ler a palavra, não pare de meditar na palavra. Aí ele faz a promessa. Para que tenhas cuidado, bom, por enquanto não, por enquanto ele está falando da questão da obediência. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, diz o seguinte, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, para que você se preocupe em fazer tudo o que está
escrito. Não foi isso que Esdras decidiu? Esdras decidiu que iria meditar na palavra, estudar a palavra, praticar a palavra e ensinar a palavra. Cada crente deve estar cheio da palavra. Mas as pesquisas anunciam que a nossa geração é talvez a pior geração da igreja em todos os tempos, em termos de estudo e leitura e meditação na Escritura. É uma coisa interessante, por exemplo, que devido aos celulares, poucos são hoje os que carregam a Bíblia. Eu me lembro quando eu me converti em 1990, todo crente ia com a Bíblia para a igreja. Aquilo ali passava uma mensagem para ele, tipo assim, ô camarada, essa Bíblia aí que você está carregando, lembra? Ela é para ser lida. Ouviu? Não carrega ela só não. Durante a semana, leia. Então a pessoa estava lá naquele contato com a Bíblia, você falava assim, vamos abrir em 2 Coríntios. A pessoa imediatamente já estava aberta em 2 Coríntios. Hoje você fala assim, vamos abrir em Gênesis. Aí você vê a pessoa procurando em Apocalipse. Você vê a pessoa procurando o índice. A pessoa com décadas na igreja procurando o livro no índice. E o que significa isso? Não tem contato com o livro. Porque agora, irmãos, infelizmente, a Bíblia parou de vender como vendia. Era o maior best-seller do mundo é a Bíblia. Mas agora não precisa mais comprar Bíblia. Todo mundo tem Bíblia no celular. Todo mundo tem Bíblia no celular. Metade da igreja já não traz mais Bíblia e não tem uma Bíblia em casa. Irmão, é bastante difícil que você tenha uma afinidade por um aparelho como esse, você sendo crente. Você vai ler a Bíblia aqui, tudo bem, mas não é a mesma coisa do que o livro. Você não vai ter aquela memória fotográfica de saber onde está a passagem. Você não tem isso no celular. Você não tem aquela... Quando você está na rua andando, você lembrar, poxa, o capítulo 12 de Romanos começa naquela página lá embaixo, na quina do lado direito, e ele vai terminar na outra página, na primeira coluna. E esse texto é maravilhoso. E aí você consegue ficar recitando o texto, lembrando das promessas ali. Você não vai ter isso no celular. Então, quer dizer, está tudo contribuindo para a direita ou para a esquerda. Veja, Deus fala no verso 8 que Ele não quer que Josué se afaste da palavra para que ele se ocupe em fazer tudo o que está escrito. E aí ele diz, ele dá a promessa, lá no verso 8, lá no final, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você agirá com sabedoria, e você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Isso é, por essa palavra, nós podemos ter certeza que Josué conseguiu o que Deus mandou ele fazer, porque ele meditou na palavra, ensinou a palavra e procurou viver a palavra. Não foi só a espada que deu a vitória a ele. Não foram os exércitos que deram a vitória a Israel. Foi a obediência do seu líder apegado à palavra. Podemos ter certeza disso porque Deus falou, em outras palavras, que se ele não desse assunto para a palavra, se ele não meditasse nela, ele não prosperaria no seu caminho e não se conduziria prudentemente. É o que está acontecendo hoje. Hoje, quando você vê o crente agindo na mídia social, você percebe uma total falta de sabedoria. Total falta de sabedoria. Ao analisar cada caso, ao responder a cada situação, não estão cheios da palavra. Vamos ao capítulo 23, Josué. Josué 23, onde já está no final da vida de Josué, e Josué está anunciando a vitória que Deus deu a ele e ao povo, e agora o próprio Josué vai
falar a mesma coisa para o povo. Josué 23, 6. Esforcem-se, pois, muito para guardarem e para fazerem ou praticarem tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se apartem, nem para a direita, nem para a esquerda. De novo, irmãos. Esforcem-se para guardarem e praticarem tudo que está escrito. Hoje está assim, né? Você lê uma palavra do Senhor e você decide se você vai guardá-la ou não, se você foi simpático a ela ou não. Por exemplo, quando o Senhor fala, se alguém bater na tua face, você dá a outra face. E a resposta do crente é, mas de jeito nenhum. Se pisar no meu calo, vai levar um bico. Vou retribuir na hora. Vou deixar nem a peteca cair. Quer dizer, as pessoas estão assim. Eu não gostei dessa palavra. Eu li aqui uma palavra. Meu Deus, não é assim não. Deve ter alguma corrupção nesse texto. Porque o Deus que eu sirvo, que eu conheço, não falaria uma coisa dessa não. E, não, essa parte da palavra eu gosto. Essa aqui eu já não gosto não. Esforce-se para guardar tudo. Para concordar com Deus em tudo. E para andar no centro da vontade de Deus. Josué conseguiu. Agora ele estava aconselhando. E o que aconteceu na geração de juízes? O povo abandonou a palavra. Abandonou os ensinos de Josué. Caíram na idolatria vergonhosa. E o livro de Juízes é o pior livro que existe na Bíblia em termos de violência, massacre e maldade. E Deus é franco, é sincero, é verdadeiro. Ele mostra os podres do seu povo. Ele mostra o que significa desviar-se da palavra de Deus. O livro de Josué é o livro da vitória por causa da obediência. O livro de Juízes é o livro da derrota por causa da desobediência. Não se engane. Se você desobedecer a Deus abertamente, sofrerá as consequências. E o grande engano é o seguinte, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou fazendo tal e tal coisa, não está acontecendo nada. E a pessoa pensa que Deus não está vendo, que não está havendo castigo, não está havendo correção. Mas está. A hora que a pessoa passa a viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, e não há uma repreensão aberta, não há um castigo acontecendo, sabe o que Deus está fazendo? Romanos capítulo 1. Deus os entregou aos seus próprios pecados. É o pior tipo de correção que existe, quando Deus entrega. Isso é, você não sente mais a presença de Deus, você não consegue mais buscar, você não consegue, a tua vida fica árida, seca e vazia. E é Deus que, para corrigir, está entregando você aos seus próprios pecados. Vamos ver em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22, quem tem a Bíblia que abra. Hoje também a gente não ouve muita folha balançando não, porque celular não faz barulho, né? A folha do celular não faz barulho. Eu me lembro do pregador John Piper, que ele falava assim, eu amo esse barulho das páginas da Bíblia na igreja, sabe? Quando são milhares de pessoas é mais, né? Ele dizia, eu gosto desse barulho. Hoje não tem muito, porque celular não faz esse barulho. Faz outro tipo de barulho, não esse. 2 Reis 22, falando sobre Josias, verso 2. Diz assim, olha, irmão,
que essa palavra se cumpra na sua vida. Que Deus fale isso de você, ó. 22:2. E fez o que era reto, o que era justo, aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Que maravilha, né? Josias foi sensacional, junto com Ezequias e Davi, foram os 3 maiores reis de Israel. E aqui está dizendo, Josias seguiu sem se apartar para a direita ou para a esquerda. Provérbios, capítulo 4, logo depois de Salmos, Provérbios, no meio da Bíblia mais ou menos, Provérbios 4. Já leu Provérbios alguma vez na vida, irmão? Olha, se a gente fizesse uma pesquisa de quem leu a Bíblia, eu acho que a gente ia ficar envergonhado, hein? Provérbios 4, verso 27. Vamos ler o 26 também, olha só. Pondera a vereda de teus pés, quer dizer, o caminho dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados, quer dizer, presta atenção no que você está fazendo. Essa é a ideia. Ordene o teu caminho de forma boa. 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha aí. Tira o teu pé do mal. Tira os teus olhos do mal. Hoje não é só olhar para uma mulher que está passando. Hoje tem a pornografia. Está lá à disposição de quem quiser pecar. Tira os teus olhos do mal. Não incline nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o centro da vontade de Deus. Isaías 30, verso 21. Uma promessa aqui linda. Aliás, não é só uma promessa, é uma exortação também. Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andem nele, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Que palavra maravilhosa, né? O Senhor fala, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Ele fala como se o servo de Deus recebesse uma palavra vinda a ele, né? O Senhor falando diretamente a ele. Isso pode acontecer? Lógico que pode. Deus falar alguma coisa com você, te avisar alguma coisa, te alertar sobre algo, Ele pode fazer isso. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Mas eu diria para vocês, irmão, que a maneira mais comum de você ouvir a palavra de Deus por detrás, pelo lado, pela frente, em todas as direções, é você ouvindo a palavra de Deus, o livro, e ouvindo a pregação. Os teus ouvidos ouvirão a palavra. Irmão, há quantos anos nós estamos ouvindo a palavra? Quantos anos? Os teus ouvidos ouvirão a palavra, dizendo: este é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Este é o caminho. Andem nele, no centro da vontade de Deus, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda.
O que significa então esse nem para a direita nem para a esquerda? Significa você interpretar erradamente a palavra de Deus ou deixar de interpretá-la. A palavra de Deus é que te põe no centro, mas Satanás está sempre querendo levar para lá ou para cá. E Deus quer o centro. E você não pode desviar do caminho santo. Você não pode se desviar desse caminho da salvação. Você tem que andar nele. Você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda. Você não pode negociar com os mandamentos de Deus. Você não pode seguir as modas desse mundo. Grande problema do crente é viver dentro da sua cultura sem ser um consumidor da sua própria cultura. Porque nós não devemos amar o mundo. Não devemos fazer amizades com o mundo. Por exemplo, quando eu vejo o pessoal lá do século XVI, XVII, os grandes pregadores, homens de Deus, abençoadíssimos, mas todos eles com uma peruca ridícula, branca. Você já viu esse pessoal daquele tempo? Uma peruca branca até aqui, longa, uma coisa horrorosa. E aquilo era o quê? Cultura. Cultura. Até mesmo os homens de Deus cederam à cultura e botavam aquelas perucas brancas esquisitérrimas, porque era no seu tempo era assim. Eu não estou condenando eles, eu só estou te dando um exemplo de como a gente cai nesse negócio de cultura. Por exemplo, não é mais cultura a maneira como eu estou vestido aqui. Com exceção da Assembleia de Deus, e nem todas, né? Todo mundo hoje se prega de tênis, calça jeans rasgada e camiseta. Aquela camisa bem tranquila. E é assim que eles pregam. E a cultura é assim hoje. Mas eu não estou seguindo a cultura. Sabe por quê? Eu não suporto moda. Moda é um negócio infernal. A moda dita como você tem que se vestir. A moda diz que o homem agora tem que usar a calça bem apertadinha para parecer mais aquilo do que um homem. Sabe o que eu estou dizendo, né? E tem que ser assim, tem que ser assado, e tem que vestir isso, tem que vestir aquilo. E isso não é só questão de vestir, tem que falar assim, tem que agir assim, tem que ser assim. Por exemplo, uma questão da cultura hoje, você não pode falar palavras duras no púlpito, você tem que falar uma palavra suave, macia, você tem que ser engraçado, você tem que fazer piada, você tem que divertir as pessoas e não pode pensar em censurar de forma nenhuma nenhum ser humano, que isso é um absurdo. E a igreja está seguindo a cultura, seguindo o mundo. E nós devemos simplesmente não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Satanás quer que a gente faça isso. Fica no centro da vontade de Deus. Quando a moda te disser alguma coisa, pergunte para a moda assim: é justo? Ô dona moda, isso é justo? Você acha que eu devo me vestir assim? Eu preciso? Por quê? Quem ditou? Eu não vou nem falar, mas vocês sabem quem faz a moda dos homens hoje em dia? Sabe, né? Não precisa nem falar, né? Quem é que desenha as roupas dos homens hoje em dia? Não preciso falar, né? E é por isso que quando eu vou escolher um terno, ainda bem que isso demora anos, meu Deus, eu tenho que procurar em diversas alfaiatarias e lojas, não encontro um terno da moda antiga, vamos dizer assim. Não encontro. Assim como uma mulher, às vezes, não consegue encontrar uma roupa decente. Viva na palavra, irmão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas no centro. No centro da vontade de Deus. A obediência, ela traz a presença de Deus, a bênção de Deus, a utilidade na igreja e a alegria. Não sei se você já experimentou. Quando você está obedecendo a Deus, você se alegra. Deus te usa. A bênção vem
e a presença de Deus é sentida. Vamos, irmãos, obedecer à voz de Deus, sem se importar com a cultura que vivemos. Então, se você quer um tema, uma palavra, 2024, obediência. Obediência. Show ao mundo. E sim para a vontade de Deus. O mundo jaz no maligno. Quer se alimentar do maligno? Nem para a direita, nem para a esquerda. No centro. Agora pensa uma coisa. Não vai ser fácil não, viu? Quando você estiver no centro, o perverso vai vir com tudo para te agarrar mesmo, para te jogar para lá. Já que você não ouve, né? Ele vai vir na ignorância. Querendo te jogar para uma parede, jogar para outra, e você vai lutar. Agora a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Acabou, não interessa Satanás, o Senhor é maior, obedeça o Senhor, o diabo vai querer te enfrentar, você vai resistir ele, porque crente não tem medo do diabo, você vai resistir ele, e ele vai fugir, porque o Espírito de Deus, que é maior do que ele, está em nós. Então anda no centro, anda centrado em Deus, sem dar ouvidos, nem à direita, nem à esquerda. E cuidado para não desviar. Permaneça firme até o fim. O amor de muitos se esfriará, a iniquidade se multiplicará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mantenha-se firme. Mantenha-se sempre na igreja, sempre frequentando uma igreja, reunindo com seus irmãos, ouvindo a palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas no centro da vontade de Deus. Ó Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações. Age, ó Deus, em nossas vidas. Precisamos da Tua ajuda para obedecer. Mantém-nos no centro da Tua vontade, Senhor. Não deixa que sejamos enganados pelo mundo. Senhor, te peço por aqueles que ficam mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor os livre, os restaure. Aqueles que pouco vêm à igreja, raramente vêm à igreja, que o Senhor os abençoe, meu Deus. Que o Senhor os cure. Não permita, ó Pai, eu te peço, que nenhum de nós pereça, mas que tenhamos todos a vida eterna. Amém.